Galho, 67. Nomes Simone, Poliana, Murilo e Liliane. Galho. Como ele é produzido? O galho é um metal de brilho prateado pouco abundante na natureza. É relativamente inerte, não é tóxico e apresenta baixa temperatura de fusão. Ocorre em diversos minerais, especialmente naqueles que contêm alumínio, como o óxido hidratado de galho e zinco. Como o sulfato de galho, também pode ser encontrado em resíduos de carvão mineral e ainda na fuligens de queima de alguns tipos de carvão. Como ele é transportado? Conservar o produto em temperatura igual ou inferior a 30 graus, mantendo sempre protegido na embalagem intermediária e na blindagem de chumbo devidamente identificado e fechado. Não utilizar após o término da validade determinada na embalagem. Descartar de acordo com a seção 13. Qual o serviço de medicina nuclear mais próximo de sua casa que trabalha com esse radioisótopo? Instalação autorizada que encontramos foi no Centro Regional de Diagnóstico Vero de Laudo Limitada, que se localiza na Avenida Júlio de Castilhos, Caxias do Sul. Quais os exames de imagem esse radioisótopo possibilita realizar? O galho 67 ele pode ser usado em exames de corpo inteiro, uma varredura no corpo todo, especialmente na cintilografia óssea. Esse serve para detectar a disseminação do câncer. Temos uma imagem de cintilografia com citrato de galho em um paciente com linfoma. Qual a meia-vida do radioisótopo? O radioisótopo galho 67 apresenta uma meia-vida física de 78,3 horas e decai por captura eletrônica com emissão de 3 fótons primários de 93, 184 e 300 eletronvolts. Quais fármacos eles são associados? O galho é associado a vários fármacos, entre eles nitrato de galho, ferro, contraste linfoangiográfico, contraceptivos orais, fenitoína, gluconato de cálcio, sais de ouro, terapia com altas doses de heparina, entre outros. Como é a interação farmaco-receptor? O citrato de galho é um radiofarmaco de diagnóstico. Galho tem um comportamento semelhante ao ferro, pelo que poderia ser incorporado em proteínas como a transferina, feitina ou lactoferina. Tende a acumular-se no tumor e tecido inflamatório, a partir do qual vai emitir uma imagem radioativa. Administração. O citrato de galho deve ser administrado por via intravenosa por profissionais de saúde autorizados. A imagem latente deve ser realizada entre 24 e 92 horas após a injeção, embora seja preferível que as imagens de tumores sejam obtidas no segundo ou terceiro dia. No diagnóstico de lesões inflamatórias, pode ser útil obter as imagens nas primeiras 4 horas após a injeção. Contraindicação: hipersensibilidade ao citrato de galho e mulheres que amamentam. Advertências e precauções. Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco. Nenhuma informação está disponível em relação a pacientes geriátricos. O uso em crianças e adolescentes deve ser considerado cuidadosamente com base nas necessidades clínicas e na avaliação da relação risco-benefício neste grupo de pacientes. Se um método diagnóstico alternativo que não utilize radiação ionizante não for disponível e o acesso ao exame de PET com FDG 18F não for possível, o GAL-IPEM pode ser utilizado, atentando-se para o cálculo de atividade por quilo de peso corpóreo.
Para cálculo da atividade do radiofármaco a ser administrado em crianças, recomenda-se a Rev 03/194, utilização do dosagem CARD da Sociedade Europeia de Medicina Nuclear e Imagem Molecular. A dosagem calculada pelo dosagem CARD depende da classe do radiofármaco e do peso da criança, indicando ainda a atividade mínima a ser administrada. Aspectos gerais e específicos de radioproteção. Cuidados e armazenamentos do medicamento. O frasco lacrado de GAL e PEN deve ser armazenado na posição vertical em um recipiente blindado a temperatura ambiente, 15 a 30 graus. Antes da utilização, o acondicionamento deve ser verificado e a atividade medida com a ajuda de um calibrador de dose. As precauções apropriadas de asepsia e de radioproteção devem ser respeitadas. Medidas de primeiros socorros. Após a inalação, o produto não é volátil em condições normais de temperatura. Em caso de acidente durante o manuseio ou transporte do produto, contatar imediatamente a equipe de proteção radiológica ou responsável autorizado pelo manuseio no local. Contato com a pele. Lavar o local de contato com a água até que a radioatividade diminua o máximo possível e não ocorra transferência para outros meios. Contatar imediatamente a equipe de proteção radiológica ou responsável autorizado pelo manuseio no local e, em caso de irritação, consultar um médico. Contato com os olhos. Lavar os olhos com água por 15 minutos, mantendo as pálpebras abertas ou até que a radioatividade diminua o máximo possível. Ingestão. Não há reações adversas, mas pode causar exposição interna por radiação. Contatar a equipe de proteção radiológica para avaliar a extensão de contaminação interna. Medidas de combate a incêndio. Meios de extinção apropriados, o produto não é inflamável, podendo tornar-se volátil dependendo da intensidade do fogo. Em caso de incêndio, utilizar pó químico, CO2. Quando usar água, é preciso ter cuidado para evitar o espalhamento do material, aumentando o risco de contaminação. Perigos específicos. Substâncias oferecem risco à saúde por exposição externa à radiação. Podemos, então, se acentuar em caso de permanência prolongada junto ao produto ou altas doses de atividade. Proteção aos bombeiros. Utilizar sempre equipamentos de proteção individual de combate a incêndio. Os materiais utilizados para proteção devem ser mantidos em local isolado e seguro até ser avaliado por um pessoal autorizado pela equipe de proteção radiológica para posterior descarte ou reutilização. Medidas de controle para derramamento ou vazamento. Medidas de precaução pessoal. Manter o produto sempre protegido na blindagem de chumbo devidamente identificada. Precaução ao meio ambiente. O produto oferece risco de contaminação radiativa quando derramado no meio ambiente. Em caso de acidente envolvendo esse ambiente, comunicar às autoridades competentes, comunicar imediatamente o IPEM. Métodos para a limpeza. Em caso de acidente com o produto, isolar e sinalizar a área afetada, mantendo as pessoas afastadas. Não iniciar trabalhos de descontaminação e limpeza, até receber instruções da proteção radiológica no local ou, se necessário, contatar o IPEM para maiores informações.